A Bíblia é um dos livros mais conhecidos do mundo, mas ao mesmo tempo é um dos menos compreendidos em sua profundidade. Muitas pessoas a veem apenas como um livro religioso, outras como um livro histórico, mas poucas param para refletir sobre a quantidade de curiosidades impressionantes que existem dentro dela. Desde sua origem até os dias de hoje, a Bíblia atravessou séculos, culturas, idiomas, perseguições e mudanças sociais. E mesmo assim continua sendo lida, estudada e respeitada em todo o mundo. Isso por si só já desperta uma grande curiosidade. O que faz esse livro ser tão especial? A Bíblia não foi escrita de uma só vez e nem por uma única pessoa. Ela é uma verdadeira biblioteca, composta por dezenas de livros escritos ao longo de mais de 1000 anos. Seus autores viveram em épocas completamente diferentes. Alguns eram reis, outros pastores, pescadores, médicos, profetas e até prisioneiros. Mesmo com tamanha diversidade de autores e contextos, a mensagem da Bíblia permanece surpreendentemente coerente, como se houvesse uma linha invisível conectando cada palavra, cada história e cada ensinamento. Uma curiosidade que muitas pessoas não sabem é que a Bíblia foi escrita originalmente em 3 idiomas diferentes. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, algumas partes em aramaico e o Novo Testamento em grego. Cada um desses idiomas carrega significados profundos, e muitas palavras originais não possuem uma tradução exata para os idiomas modernos. Isso faz com que, em alguns trechos, uma única palavra possa carregar um significado muito maior do que aparenta quando traduzida. Outra curiosidade interessante é que a Bíblia, da forma como conhecemos hoje, não tinha capítulos nem versículos em sua escrita original. Os textos eram escritos de forma contínua, em rolos. A divisão em capítulos e versículos foi criada séculos depois, apenas para facilitar a leitura, a memorização e o estudo. Mesmo assim, a mensagem não perdeu sua força, mostrando que o poder do texto não está na forma, mas no conteúdo. A Bíblia é o livro mais traduzido e mais distribuído da história da humanidade. Nenhum outro livro chegou a tantos lugares, em tantas línguas e culturas diferentes. Mesmo em países onde foi proibida, queimada ou considerada ilegal, a Bíblia continuou sendo passada de mão em mão, muitas vezes de forma secreta. Isso levanta uma reflexão profunda sobre a força que existe em suas palavras e por que tantas pessoas, ao longo da história, tentaram silenciá-la. Uma curiosidade que sempre chama a atenção é o menor versículo da Bíblia, que contém apenas 2 palavras: Jesus chorou. Mesmo sendo tão curto, esse versículo revela algo poderoso. Mostra que Jesus sentiu dor, compaixão e empatia. Ele não foi indiferente ao sofrimento humano. Já o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, que fala sobre a importância da palavra de Deus, mostrando que às vezes, aquilo que parece repetitivo é na verdade essencial. A Bíblia também é um livro extremamente honesto sobre as emoções humanas. Diferente do que muitos pensam, ela não esconde falhas, medos, dúvidas ou momentos de fraqueza. Pelo contrário, ela expõe sentimentos como tristeza, alegria, angústia, medo, esperança e fé. Reis choraram, profetas se sentiram cansados, pessoas questionaram, erraram e recomeçaram. Isso faz com que a Bíblia seja um espelho da própria humanidade. Outra curiosidade fascinante é que a Bíblia fala de temas que continuam atuais, mesmo tendo sido escrita há milhares de anos. Questões como justiça, amor ao próximo, perdão, humildade, paciência e esperança continuam sendo necessárias nos dias de hoje. Isso explica por que tantas pessoas dizem que, ao ler a Bíblia, sentem que o texto fala diretamente com elas, como se tivesse sido escrito para o momento que estão vivendo. O livro mais longo da Bíblia é o livro de Salmos, repleto de orações, cânticos e desabafos sinceros. Já o livro mais curto é Obadias, com apenas 1 capítulo. Essa diferença mostra que Deus pode falar tanto através de textos longos quanto de mensagens curtas. Não é o tamanho do texto que define sua importância, mas a verdade que ele carrega. Um fato pouco conhecido é o cuidado extremo que existia na preservação dos textos bíblicos. Durante séculos, escribas copiavam os textos à mão,
seguindo regras rigorosas. Se uma única letra estivesse errada, o texto inteiro podia ser descartado. Manuscritos antigos encontrados ao longo da história mostram que a fidelidade do texto bíblico foi preservada de maneira impressionante, reforçando a confiança no conteúdo que lemos hoje. A Bíblia também é cheia de curiosidades numéricas, simbólicas e poéticas. Números como 7, 12 e 40 aparecem com frequência, sempre carregando significados profundos. O número 7, por exemplo, é frequentemente associado à perfeição e completude. Esses detalhes mostram que nada na Bíblia foi colocado de forma aleatória. Mais do que curiosidades históricas ou linguísticas, a Bíblia é conhecida por seu impacto na vida das pessoas. Milhões de relatos ao longo da história falam de transformação, mudança de comportamento, esperança renovada e força em momentos difíceis. A Bíblia não é apenas um livro que informa, mas um livro que confronta, consola e transforma. Ao longo dos séculos, a Bíblia influenciou leis, culturas, artes, músicas e a forma como muitas sociedades foram construídas. Mesmo quem não a segue religiosamente, acaba sendo impactado, direta ou indiretamente, por seus princípios e valores. Isso mostra que sua influência vai muito além das paredes de templos ou igrejas. Uma curiosidade final e profunda é que a Bíblia convida o leitor à reflexão constante. Ela não se impõe como um texto vazio, mas como uma mensagem viva, que desafia cada pessoa a olhar para dentro de si, repensar atitudes e buscar um propósito maior. Talvez seja por isso que, mesmo após tantos séculos, ela continue sendo lida, estudada e compartilhada. A Bíblia permanece viva porque fala de algo que nunca muda, o coração humano. E enquanto houver perguntas, dores, sonhos e esperança, esse livro continuará despertando curiosidade, fé e reflexão em quem se permite ouvi-lo com atenção.